Mas é muito bom realmente estar aqui. E a cada semana Deus tem nos surpreendido com momentos inesquecíveis. E eu tenho recebido tantos testemunhos, isso me deixa tão feliz, gente. Tenho recebido tantos testemunhos de pessoas que estão sendo tocadas por Deus, que estão sendo renovadas. Sempre que eu recebo um testemunho, a minha alma fica assim tão feliz. Quem caminha mais próximo de mim sabe que às vezes eu estou lá assim, e aí eu mando uma mensagem assim, cara, você não sabe o testemunho que eu acabei de receber, que acabou de chegar aqui lá no Insta do Culto de Sábado. Se você ainda não segue o Culto de Sábado no Instagram, segue lá, @Culto de Sábado, você vai ver, vai poder participar durante a semana das postagens, e por lá a gente recebe muitos testemunhos, e está sendo muito legal viver esse tempo com vocês. A reflexão de hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto que nós vamos usar como base para a reflexão, só que a gente vai ler ele bem mais para frente, lá Lucas capítulo 3, a partir do verso 21 ao verso 23. Nós vamos ver outros textos bíblicos antes, mas como são vários, eu não vou ficar pedindo para você abrir em todos, senão a gente vai perder muito tempo, mas eu vou lê-los aqui para você, e aí nós vamos terminar neste texto de Lucas capítulo 3, versículo 21 a 23. Se você pudesse instalar uma câmera escondida lá no meu quarto de oração, eu geralmente oro onde a Clara não está, né? E quando é muito cedo, para não acordá-la, às vezes eu vou para a sala, mas tem o escritório, onde às vezes eu tiro o meu tempo com Deus ali. E se você tivesse uma câmera escondida lá, e você pudesse participar comigo do meu período de oração, você veria que eu oro por várias coisas. Eu peço várias coisas a Deus. Eu oro pelo meu próprio coração, eu oro pelo meu casamento. Eu peço a Deus que me faça um marido cada vez mais apaixonado pela minha esposa. Eu oro por ela, para que ela seja cada vez mais destemida, mais usada por Deus. Eu oro para que, como Jesus, eu dê a minha própria vida por ela continuamente. Eu oro pela Clara. Uma das coisas que eu oro pela Clara é, Senhor Jesus, que ela encontre o Senhor o mais rápido possível. Que ela tenha uma experiência com o Senhor Jesus o quanto antes, e ela se torne uma discípula de Jesus, não só uma filha de pastores, mas uma discípula de Jesus, que ela tenha experiências fortíssimas com o Senhor ainda na infância. E eu oro pelos meus discípulos para que eles sejam cheios do Espírito Santo, para que eles vençam cada uma das suas batalhas. Eu oro por cada líder de célula. Tem uma lista lá em casa, gente, com o nominho de todo mundo, e aí às vezes eu mando recadinho já na hora, estou orando agora por você, Deus me deu essa palavra aqui. E se você não tem essa prática, faça isso quando você estiver orando pelas pessoas da sua célula, porque é muito legal. E eu oro por essas pessoas, eu oro pela igreja, eu oro por esse culto, eu oro pela nossa geração. Mas se você pudesse ouvir aquele que é o conteúdo principal das minhas orações, você vai ver que tem algo que se repete constantemente. Eu peço ao Senhor, que o Senhor abra os céus sobre nós, que o Senhor abra os céus sobre nós, que haja sobre a nossa cabeça céus abertos. Principalmente nos últimos 6 meses, eu tenho sido muito ministrado por essa expressão, céus abertos. E parece que é uma coisa simples, mas quanto mais você reflete sobre isso à luz da palavra de Deus, você percebe que os céus abertos da parte de Deus sobre nós têm reflexos em todas as áreas da nossa vida. Então eu peço que o Senhor, não só que o Senhor abra os céus, mas que Deus nos dê essa ousadia e a coragem de caminharmos sob céus abertos em todas as áreas. Lá em Isaías 64:1, Isaías, ele rompe a sua expectativa nessa oração, e ele diz: se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Se o Senhor fendesse os céus e descesse e encontrasse o seu povo, os montes tremeriam, a configuração das coisas mudaria.
A realidade das coisas seria abalada. Até os montes, que naquela época eram um sinal de segurança, porque uma cidade que era circundada, cercada por montes, era uma cidade fortificada, porque ninguém pode transpor uma montanha de lugar, principalmente naquela época. E se o Senhor viesse, nem as montanhas aguentariam. Se o Senhor viesse, o Senhor nos daria vitória completa sobre todas as coisas. Se o Senhor viesse, tudo seria tão diferente. Os montes tremeriam. Você consegue imaginar a ação de Deus, como muitas vezes aconteceu? Moisés subia no Monte Sinai e o povo sabia que Deus estava falando com Moisés, porque eles olhavam para o monte e o monte tremia e saía fumaça, fumegava, e ninguém nem podia encostar naquele monte, senão morreria, porque Deus havia aberto os céus e havia descido. Quando Deus pede, ou quando Deus fala com Moisés, uma certa vez Moisés pede para ver a glória do Senhor, e Deus coloca Moisés na fenda de uma rocha, e a glória de Deus passa por Moisés, e aquele monte tremeu. Se o Senhor fendesse os céus e descesse, os montes tremeriam. Céus abertos é uma expressão bíblica, que tem a ver com um momento ou um espaço onde a vontade de Deus é feita assim na terra como ela é feita no céu. Você sabe a oração do Pai Nosso de cor, e você já disse isso várias vezes, mas talvez como eu, você já tenha dito isso sem pensar, que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Essa é uma das orações mais lindas que alguém pode fazer. É a coisa mais preciosa que você pode dizer para Deus, Senhor, que o Senhor faça em mim assim como o Senhor faz no céu. Que o Senhor tenha o domínio sobre a minha vida, assim como o Senhor tem o domínio nos céus. Deus fala e acontece. Muitas vezes na nossa vida Deus não tem toda essa liberdade. E eu já até compartilhei com vocês como que isso também tem me abalado muito. Acho que eu comentei aqui no último culto e com algumas pessoas mais próximas, que eu estava orando e eu falei, Deus, fica à vontade entre nós. Tenha liberdade entre nós. E eu achando que essa era uma oração assim bastante legal, né? Fica à vontade entre nós. E aí eu senti o Espírito Santo falando assim, cara, pensa no que você está falando. Quando você fala fica à vontade para a pessoa, quer dizer que ele é a visita. Você nunca fala fica à vontade para o dono da casa, é ou não é verdade? Você sempre fala fica à vontade para quem está visitando. Filhão, eu sou dono disso aqui. Não é você que fala para eu ficar à vontade, porque a visita é você. Eu quero ter o domínio sobre isso aqui. Você não pode falar, fica com liberdade. Liberdade é o que o meu cunhado tem. Ele chega lá em casa e bota o pé no sofá. É ou não é? Fazia pipoca meia-noite, quando ele morava lá em casa. Isso é liberdade. Mas a casa ainda era minha. Ele era um convidado. Jesus não quer ser convidado na nossa vida. Jesus quer ter o controle total. Assim na terra como é no céu. Céus abertos significa que Deus está fazendo a vontade dele na sua história. Que aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida, acontece. E que a perspectiva de Deus é a sua perspectiva. Que a visão da realidade da sua vida é a visão que ele tem e não a sua visão humana. Céus abertos significa um tempo de avivamento, significa um tempo de acessibilidade de Deus à sua própria criação. Mas se a gente fala de céus abertos, por que é isso? Os céus já estiveram fechados, ou os céus estão fechados? Se a gente pensar nesse paradigma da vontade de Deus sendo feita na terra como ela é feita nos céus, sim. Você sabe a história. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus criou todas as coisas. E ele habitava com o homem. E ele caminhava com o homem todo dia, né? No finalzinho da tarde, Deus tinha lá o seu tempo de discipulado com o homem. E as coisas eram feitas na terra como elas eram no céu. Deus chega e fala assim, agora eu quero separar água de cima e água de baixo. Mar, você vai até aqui. Montanha, você vai até aqui. Terra, você vem até aqui. Deus falava e acontecia. Você não tinha vontades competindo com a vontade de Deus. A única vez que uma vontade se tornou competitiva à vontade de Deus foi quando o homem entrou na história.
Até um certo ponto, o homem caminha em obediência com Deus, mas então o homem desobedece. E a partir do momento que o homem desobedece a Deus, então o pecado entra na raça e nós ficamos distantes de Deus. A partir desse momento existe um outro mundo. Esse mundo de Deus passa a ser o nosso mundo e Deus fica no andar de cima, né? Na linguagem do Francis Schaeffer. A gente joga Deus lá para o céu e aqui a gente é que faz e acontece. Aqui são os nossos céus. Aqui é a nossa vontade sendo feita na nossa vida. E aí às vezes a gente quer dar ordem para Deus. A gente fala, Deus, faça no céu como eu quero fazer na terra. Né? Opera a minha vontade, quando a coisa está totalmente errada. Por isso que o profeta Isaías disse, se o Senhor rompesse os céus e descesse, seria tão bom se novamente o Senhor restaurasse o seu domínio. Seria tão bom se o Senhor fosse novamente o Senhor da nossa história. E é tão bom, meu irmão, quando Deus é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa história e Ele comanda tudo. É tão bom quando a gente caminha em obediência, não como Adão, depois do pecado, mas como Adão antes do pecado. É tão maravilhoso quando a nossa vida está diante de Deus no altar e Deus nos leva para onde Ele quer, fala conosco, a gente se constrange com a presença dEle, a gente ama as coisas que Deus ama, a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer estar com o povo de Deus, não é? A gente quer ler a Bíblia, a gente tem prazer. Isso são céus abertos, é Deus tendo acesso a nós. Deus pode abrir o céu sobre uma pessoa. Isso já aconteceu comigo. Eu já vivi momentos de, um avivamento pessoal muito lindo e muito diferente de outras coisas que eu já tinha vivido. Teve uma época da minha vida que Deus derramou algo sobre mim, que eu orava muito pelos enfermos, e os enfermos eram curados. Todo enfermo que eu orava, eu impunha as mãos, eles eram curados. E foi algo assim, foi um tempo em que Deus me usou nessa área assim, de maneira sobrenatural. Eu fico assim, Deus, faz esse negócio voltar. Né? Se eu tivesse cobrado, tinha ganhado um dinheirão. Mas eu me lembro de uma multiplicação de célula que eu estava, e tinha um menino da célula, que ele estava com uma cirurgia cardíaca marcada. Era uma cirurgia bem complicada, tanto que ele tinha sido dispensado do exército, por causa dessa malformação cardíaca, nos exames lá, ele foi dispensado, e ele queria muito servir no exército, ele estava super frustrado, mas ele falou, olha, eu não posso fazer nenhum tipo de exercício físico naquele nível, e ele chegou a ter 2 paradas cardíacas, fazendo isso aí. Ele era, tinha na cidade, tinha uns 20 anos, na época, faz pouco tempo. E a gente estava naquela multiplicação de célula, e os céus estavam abertos. Deus estava fazendo ali no nosso meio como Ele faz no céu. Ele tinha total acesso. Era a vontade dEle. Era Ele no centro. E aí, o Espírito Santo falou no meu coração, vai no Adilson, o nome dele era Adilson. Ele tinha um vozeirão. Ele falou assim, vai no Adilson, coloca as mãos sobre ele e declara que eu estou curando agora. Aí, meu irmão, não sei se você tem mais fé do que eu, mas no momento que eu senti isso, eu falei, e agora? Será que é do meu coração ou é de Deus mesmo, né? Será que eu vou ou não vou? Rapaz, se eu for e não for, né? E se eu não for e for? E, meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? Mas aquilo era tão forte de mim, que aquilo me moveu. Na hora que eu vi, eu já estava em cima do menino. E o menino tombado no chão, e eu em cima do menino praticamente. E eu falei assim, olha, Deus está dando uma palavra, que já joguei a sardinha para Deus. Falei, Deus está dando uma palavra que você está curado em nome de Jesus. Aí ele, e chorava, e foi aquele mover assim, pentecostal maravilhoso. Passou uma semana, nós viemos para o nosso culto. Na época a gente tinha um culto às 10 da manhã, lá na sala 113, dos jovens e adolescentes. E a gente começou a adorar a Deus naquele culto, e o céu abriu de novo. E aí eu lembro que o pastor falou assim, alguém tem algum testemunho para contar? Aí o Adilson levantou a mão. Aí eu falei, rapaz, o que aconteceu? Porque eu não tinha mais falado com o Adilson depois daquilo. E ele chegou lá na frente, chorando. Falou, gente, eu estou tocado até agora. Falei, gente, eu estou com uma cirurgia cardíaca marcada. Estava com uma cirurgia cardíaca marcada.
Aí ele pegou, ele até levantou a camiseta na frente de todo mundo, falou, meu irmão, você está na igreja. Ele levantou a camiseta assim, mostrou que ele já tinha passado até por aqueles procedimentos de raspar tudo e tal, e estava ainda com umas marcas de caneta do médico. E ele falou assim, eu estava com tudo pronto. Mas aí aconteceu, teve uma ministração de cura lá na multiplicação da célula, e eu voltei no médico essa semana para buscar os meus exames. E na hora que o médico sentou comigo, ele falou assim, olha, eu não sei como te explicar. Eu não sei se trocaram os seus exames, se a minha máquina está toda errada. Eu só sei que você não vai mais fazer essa cirurgia porque você não precisa mais. Ele falou assim, você tinha uma má formação no seu coração. Não é nem um negócio assim, teu coração não estava funcionando direito e passou a funcionar. Não, era uma questão de má formação. E o teu coração é outro. Porque aquilo que faltava no teu coração agora tem. Inclusive, nas dimensões do teu coração, que aparece no exame, as dimensões do coração, teu coração está diferente. Parece que você tem um outro coração. Então, não sei se fizemos exames errados antes ou agora, sei que você não precisa mais fazer essa cirurgia. Ele foi curado. Eu lembro que a gente estava num retiro, e aí estávamos orando, as pessoas prostradas ali na frente. Deus me mostrou uma moça e falou, vai, coloca a mão sobre ela. Disse que eu estou curando o ventre dela agora. Eu falei, meu Deus, é muito específico, né? Vai que eu vou lá, é menino, não tem nada a ver, né? Não testifica. Aí eu fiquei assim naquela, falei, não, eu vou. Aí eu cheguei, eu coloquei a mão sobre ela. E ela estava chorando muito, eu não sabia porque que ela estava chorando. E eu falei assim, olha, Deus está dizendo que a sua oração é a oração de Ana. Você está orando para que Deus abra o seu ventre. A gente era adolescente, gente. Ninguém estava tentando abrir o ventre, entendeu? Como que ela ia saber, né? Enfim, eu olhei e falei, é a oração de Ana, o Senhor te ouviu e Ele vai te dar filhos. Engraçado um adolescente falando isso para outra, né? Mas enfim, ela chorou muito. E aí depois que acabou o culto, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, gente, será que testificou? Será que eu falei bobeira? Será que era para outra pessoa? Aí ela se sentou do meu lado, eu estava sentado numa escadinha, lá em Piraputanga, foi um retiro. E ela sentou do meu lado, ela falou assim, faz 2 semanas que eu recebi um diagnóstico que eu não poderia ter filhos. Porque eu tenho ovários policísticos, descobri, por causa de muitas cólicas e tal, e é uma situação assim muito, 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 muito complicada. E o médico falou assim, olha, me desculpe, mas a grande probabilidade é que você não tenha filhos. E ela falou assim, antes de você chegar, eu estava dizendo, Senhor Jesus, eu quero ter filhos, eu quero abençoar a terra, eu quero deixar um legado, Senhor, me dá filhos, me dá filhos. Na hora que eu estava dizendo isso, você chegou e disse, essa é a oração de Ana, Deus vai abrir sua madre e você vai gerar. Hoje ela tem uma filhinha chamada Isadora. Eu fiz o casamento dela, fui padrinho, uma bênção. Então, houve uma época em que eu estava sendo direcionado por Deus, os céus estavam abertos sobre mim. Eu lembro que eu ia para a faculdade orando, e sobrenatural. E eu me lembro de entrar pela clínica escola da UCDB um dia. A Isa vai bastante lá. Eu entrei por aquele corredor e eu entrei assim, Senhor Jesus, eu estou entrando aqui, o teu Espírito está entrando comigo. E aí eu encontrei uma amiga minha e eu senti do Espírito Santo assim, dá um abraço nela. Aí eu peguei e dei um abraço nela, falei assim, bom dia, Jesus te ama. Aí ela começou a chorar, no meio do corredor da faculdade, começou a chorar. Aí eu falei, o que foi que você está chorando? Ela falou, não sei, eu estou sentindo uma alegria, eu estou sentindo um negócio, uma vontade de chorar. É muito bom quando Deus abre os céus sobre a nossa vida. Deus pode abrir os céus sobre a vida de uma igreja. A gente conhece várias histórias de igrejas que passaram por poderosos avivamentos. Deus pode abrir os céus sobre uma cidade toda. Tem uma história de um avivamento que aconteceu na Escócia, e ele começou num vilarejo, começou a se espalhar e foi tomando a cidade toda. E quando esse avivamento começou, era tão forte que as pessoas ficavam falando, olha, aquele pessoal lá, está acontecendo alguma coisa no meio deles, porque eles não param de chorar, e eles ficam falando em outras línguas, e é um negócio assim esquisito.
né? Principalmente, imagina o pessoal, né, do Reino Unido há 2 séculos atrás, as coisas eram muito formais, e de repente o Espírito Santo estava pegando todo mundo, e tinha um advogado, um crente carrancudo, que não acreditava em nada dessas coisas, ele morava na cidade ao lado, e ele falou assim, isso aí não tem nada a ver, isso aí que está acontecendo lá é tudo manipulação, esse povo é uns crentes fracos, quer saber, eu vou lá para ver o que está acontecendo. E ele pegou o seu cavalo, quando ele cruzou a ponte, para entrar naquela cidade onde estava acontecendo o avivamento, ele desceu do cavalo e imediatamente ele caiu no chão chorando, dizendo, Deus, me perdoa pelos meus pecados, Deus, o que tem desse lado de cada ponte, Deus, o que está acontecendo aqui, Deus, blá, 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 blá. E aconteceu com ele tudo aquilo que ele achava que não era real. Enfim, Deus pode fazer isso com uma cidade, Deus pode fazer isso com um país. Existem muitas histórias também de avivamentos que transformaram nações inteiras. E isso é muito importante para nós, porque quando nós falamos, Deus, que o Senhor abra os céus, ou falamos sobre céus abertos, a gente está falando sobre Deus restaurando o domínio dele sobre a terra. Então, céus abertos não é um negócio só que a gente canta aqui, porque é legal para nós, ou é uma expressão bacana do que como meu coração se sente. Não, passa por isso também. Mas quando nós pedimos céus abertos, os céus se abrem aqui, e eles se abrem sobre a nossa cidade também. As pessoas começam a ser abençoadas na nossa cidade por causa dos céus abertos. Campo Grande precisa de céus abertos. Campo Grande precisa, as pessoas precisam saber que existe esperança, que quando Deus assume o controle da história, as pessoas prosperam, as pessoas são curadas, as pessoas têm família, as pessoas têm perdão, as pessoas têm futuro. O Brasil precisa de céus abertos. O verdadeiro avivamento é quando Deus assume o seu domínio sobre todas as esferas da sociedade. E não fica só dentro da igreja, vai para a saúde pública, vai para a periferia, vai para todos os lugares. As pessoas começam a se tratar de modo diferente. Os índices de criminalidade mudam. Os índices sociais que apontam para essa grande decadência que nós vemos hoje, eles mudam. Por isso nós precisamos dizer, Senhor, que haja céus abertos sobre o nosso país. Aquilo que nós oramos aqui, aquilo que nós fazemos aqui, não tem a ver com um dia da sua semana, não tem a ver com um culto de sábado. Deus tem nos dado o sonho de abençoarmos a nossa geração. A nossa geração será uma geração que vai viver debaixo de céus abertos. Ela vai manifestar o governo de Deus onde ela pisar. Onde estiver uma pessoa que está aqui, onde você estiver, haverá céus abertos sobre você. Deus vai reinar onde você estiver. Deus vai falar com as pessoas, vai impactá-las com alegria, com amor, com o seu sorriso, com a sua honestidade, com o seu trabalho duro, com o seu abraço carinhoso. O governo de Deus vai se estendendo a todos os lugares. É isso que nós falamos quando nós dizemos de céus abertos. Mas existem algumas vezes na Bíblia em que nós lemos essa expressão. E os céus se abriram, e as comportas do céu se abriram. A primeira delas aparece lá em Gênesis, capítulo 7, versículo 11, e fala de quando veio o dilúvio, na história de Noé. A Bíblia diz, no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas dos céus se abriram. As comportas do céu se abriram. Essa é a primeira ocorrência na Bíblia dessa expressão. As portas do céu se abriram. Comportas, você pode imaginar uma grande represa, com aquelas águas ali se batendo contra aquelas paredes, e de repente as comportas se abrem. Imagine algo poderoso acontecendo. É assim que a Bíblia descreve o dilúvio. E quando Deus derramou o dilúvio era um sinal de juízo de Deus. Juízo sobre o pecado, juízo sobre a humanidade que não temia mais a Deus. Por isso que às vezes a gente clama, Deus, abre os céus, derrama a tua chuva, Senhor, nos batiza com fogo. E às vezes a gente não sabe o que a gente está orando, porque essa chuva aqui, quando o Senhor abriu o céu, era para derramar juízo. Porque muitas vezes a gente está vivendo vidas que desagradam completamente a Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. Tem valores diferentes dos valores de Jesus. E nós queremos viver o melhor dessa terra sem estarmos debaixo de obediência. Isso está errado.
A gente estava falando na escola do discípulo como que quando João Batista pregava, ele falava assim, olha, batizem-se agora, arrependam-se dos seus pecados, porque depois de mim eu batizo com água, mas após mim vem aquele que vai batizar com fogo. E a gente fala assim, o batismo com fogo é legal. Opa, ele falou que Jesus ia batizar com fogo porque era o Pentecoste. Na verdade, não. O que João Batista estava dizendo é o seguinte, ele vai derramar juízo. O batismo com fogo, na fala de João Batista, era o próprio inferno. E João Batista estava dizendo, melhor batizar agora comigo. Melhor batizar agora, que o meu batismo ainda é geladinho, é no rio, né, é gostoso. Se você não se arrepender, vai haver um batismo de juízo no futuro. Juízo de Deus sobre pessoas que não temem a Ele. Juízo de Deus sobre pessoas que não creem nele. Juízo de Deus sobre quem não trata seriamente pecado no coração. É por aí que começa um avivamento. É por quebrantamento. Se a gente quer um avivamento entre nós precisamos orar para que Deus coloque uma nuvem de quebrantamento sobre essa igreja. Que o nosso pecado fira o nosso coração. Porque quando as comportas dos céus se abrem, o Senhor coloca as coisas na luz, coloca as coisas em dia. O Senhor vem para santificar o povo. O Senhor vem para que a gente ame de novo o caminho da santidade. Essa é a primeira coisa. Mas não é só isso. Nunca antes havia acontecido o que aconteceu no dilúvio. Uma chuva daquelas proporções, daquela forma. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso é uma coisa inédita. Então, a gente aprende também que quando Deus abre as comportas dos céus, coisas inéditas acontecem. Coisas inéditas acontecem. Deus faz coisas maravilhosas. E Ele nos leva a fazer coisas inéditas também. Então, se você quer que as comportas do céu se abram na sua vida, faça coisas que você nunca fez. Deixa Deus te encontrar orando num horário que você nunca orou. Faça um jejum, começa a ler a Bíblia, começa a fazer alguns propósitos com Deus, porque quando Deus abre as janelas dos céus, coisas inéditas passam a acontecer. Eu nunca tinha vivido aquelas experiências que eu contei para vocês, mas elas começaram a acontecer. Eu me lembro de um dia que eu estava num casamento aqui na igreja, e me ligou a mãe de uma menina da minha célula, falou assim, olha, fulana fugiu de casa. Eu não sei onde ela está. A gente brigou, ela e a mãe dela. A gente brigou e ela fugiu. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Tal. E aí a gente, né, o pessoal da célula, todo mundo ligando para ela, ela não atendia ninguém. Ela só atendeu uma menina, a amiga dela. E essa menina conseguiu convencê-la a dizer onde ela estava. Ela estava na casa de uma outra pessoa lá na saída da cidade. E eu falei assim, fala para ela que eu estou indo lá buscá-la. Fala para ela ficar na frente da casa que eu vou passar lá e vou pegar ela. E aí eu fui orando no carro, falei, Deus, eu nunca fiz isso antes, ela fugiu de casa, o que eu vou falar? Meu Deus do céu, enche esse carro com a tua presença, faz alguma coisa, Senhor do céu, meu Deus do céu, assume o controle. Fui orando, fui intercedendo. Ela entrou no carro, eu levei ela de volta para a casa dela, ela falou, não quero descer, não vou voltar para casa. Eu falei, você vai. E a gente vai conversar, a gente vai orar, e Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai dizer qual é a opinião dele no assunto. Porque não é só você, a sua mãe que tem que falar. Céus abertos significa que Deus é que domina. E aí a gente entrou na sala, e as duas assim, de cara fechada, uma para a outra. Eu ainda estava de terno e gravata. Era uma sexta-feira. Eu tinha prova no sábado de manhã na faculdade. Eu tinha marcado de virar a noite estudando, fazendo serão com os meus amigos, e aí eu liguei para eles e falei, ó, já não vai dar, tô com uma outra demanda aqui, não sei se eu vou fazer segunda chamada depois, mas eu tenho que resolver uma situação. E ficamos lá na casa dessa menina, e as duas assim, de cara fechada uma para outra. E eu falei assim, olha, eu vou orar, e depois que eu orar, a gente só vai abrir a boca, se for para deixar o Espírito Santo usar a nossa língua. A gente não vai falar de quem acertou, de quem errou, de quem fez isso, que fez aquilo. A gente vai abrir a boca para pedir perdão. Se não for para isso, então a gente vai ficar em silêncio aqui até as 5 da manhã. Nessa altura já éramos 2, assim. E aí, começamos a orar. Eu orei. E as duas lá fechadas. E eu comecei a orar e interceder. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, os céus estão abertos sobre esse lugar, é o Senhor que domina, não existe barreira para o teu Espírito Santo, então derruba a barreira, em nome de Jesus, alcança o coração delas. E antes que eu pudesse me dar conta, na hora que eu abri o olho, quase as duas já estavam se abraçando, chorando e pedindo perdão. Foi um negócio inédito, eu nunca tinha passado por aquilo.
E foi uma restauração tão completa, que depois elas deram testemunho sobre isso na igreja. A gente saiu de lá no sábado, e aí ela me ligou de novo e falou assim, a minha tia acabou de ser internada no hospital, e eu estou indo com a minha mãe para lá. E a gente queria que você fosse para orar por ela. Ela estava com aneurisma no cérebro. E ela ia precisar fazer cirurgia, enfim. E aí eu falei, não, vamos para lá. E a gente foi. E a presença de Deus era tão forte ali entre a gente, que tinha passado por aquilo, que nós entramos lá no quarto e falamos, vamos orar por ela. Colocamos a mão e oramos por ela. E ela foi completamente curada, ali no quarto do hospital. Coisas inéditas acontecem quando os céus estão abertos sobre nós. Mas existe uma outra ocasião onde esse texto aparece na Bíblia. Lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 2, é uma história fantástica. Se você não conhece essa história, você precisa conhecer. Israel estava debaixo de um cerco dos assírios. E esses assírios estavam ali só esperando Israel se render. Estavam com exércitos acampados em volta da cidade e eles estavam famintos há meses. Eles não comiam há meses. A economia tinha desmoronado. O texto começa dizendo lá no capítulo 6 que uma coisa que era super barata passou a valer 10 vezes mais. Tipo assim o que a gente vê da Venezuela, uma crise assim, era assim que Israel estava. E a crise ficou tão gritante, que o rei de Israel, um dia ele está andando pelos muros da cidade, vistoriando os muros da cidade, e ele encontra uma mulher, e ela fala assim, rei, você precisa me ajudar, porque eu fiz um trato com a minha amiga, eu tenho um filho e ela tem um filho, e a gente combinou que a gente está com tanta fome, que a gente ia matar o meu filho e ia comer, e aí a gente fez isso, matamos o meu filho e comemos ontem, e hoje que chegou o dia de matar o filho dela e comer, ela não quer mais. E aí, então, ele rasgou as vestes dele e falou assim, manda matar o profeta Eliseu, porque na cabeça dele era o profeta Eliseu que tinha feito tudo isso acontecer, né? Colocado os assírios contra Israel. Ele rasgou as vestes e falou assim, que situação, será que Deus não pode olhar para nós? Manda matar esse profeta. Só que Eliseu já tinha um Big Brother, né, lá no palácio, então tudo que o rei falava lá, Eliseu já sabia antes. Aí, chegou o destacamento até a casa onde Eliseu estava, Eliseu falou para o servo dele, falou assim, está chegando um rei aí, os servos do rei, pode deixar ele entrar. Aí eles chegaram, chegou o rei, e aí quando eles chegaram, Eliseu olhou para eles e disse o seguinte, só peguei o versículo 2, 2 Reis 7, 1, deixa eu abrir aqui. Assim que eles chegaram na casa de Eliseu, Eliseu olhou e disse, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, lembra que o cerco estava ali por meses, amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Ou seja, a crise vai acabar, amanhã vai ter comida para todo mundo. O oficial do rei, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso aconteceria? Mas Eliseu advertiu, você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma, porque não creu. Eliseu disse, amanhã a situação vai mudar. O oficial falou assim, nem que Deus quisesse abrisse uma janela no céu, isso não ia acontecer, nem que os céus se abrissem sobre nós. Bem, no dia seguinte, 4 leprosos que não podiam entrar na cidade, porque eram leprosos, e não podiam ir até o cerco dos exércitos assírios, porque eles iam ser mortos, eles estavam ali na meiuca, não podiam ir nem para um lado e nem para o outro, eles viraram para o outro e falaram assim, gente, vamos lá nos assírios, e vamos pedir alguma coisa para comer, porque morrer de fome ou morrer matado, tanto faz, a gente não pode entrar na cidade, vamos ficar aqui, então vamos lá falar com eles. E a Bíblia diz que quando esses 4 leprosos começaram a ir em direção ao acampamento do exército assírio, os soldados assírios começaram a ouvir barulhos de carros, de cavalos e de armas de guerra, e falaram assim, meu Deus, tem um grande exército vindo sobre nós, e eram 4 leprosos.
Deus fez os caras ouvirem o som de um exército de 4 leprosos. E aí eles saíram correndo e deixaram todo o acampamento para trás. Quando os leprosos chegam lá e vê tudo vazio, né? Imagina a alegria. Que nem pinto no lixo, né? Aí entra nas barracas, aí coloca um vestido de festa, aí o outro bota um colar de ouro, né? Aí coloca um sapato bonito. Imagina, os 4 leprosos lá, nunca se acharam tão chique na vida. E comendo uva, e andando no meio dos despojos. Aí vamos guardar esse ouro. Aí foram lá e guardaram um pouquinho de ouro. Aí voltaram, guardaram um pouco mais. Aí falaram assim, não, quer saber? Isso é uma boa notícia. Deus está livrando o nosso povo. Vamos contar para o rei. Vamos compartilhar, porque tem muita coisa aqui. Vamos lá contar para o rei que isso aconteceu. Eles vão lá e contam para o rei. O rei não acredita e manda alguém verificar. O cara verifica e fala, é verdade, está tudo lá. Tem abastança, Deus resolveu o nosso problema. Os céus se abriram, Deus trouxe provisão. E aí então, aquele capitão que duvidou, o rei chega para ele e fala assim, ó, você que vai organizar agora a fila para todo mundo ir lá, tá? Então você fica na porta, vai um por vez. O cara só vê assim, todo mundo, passaram por cima dele e o cara morreu. Você vai ver, mas não vai comer nada, porque você não crê que Deus pode fazer coisas novas, porque você não crê que Deus pode abrir os céus e mudar as situações. Você vai ver, mas não vai tocar. Olha que forte. Deus, quando abre os céus, Ele faz milagres. Quando Deus abre os céus, Ele faz milagres. Você pode repetir isso comigo? Quando Deus abre os céus, Ele faz milagres. Então, quando Deus abre os céus, Ele manda juízo. Quando Deus abre os céus, Ele faz coisas inéditas. Quando Deus abre os céus, Ele opera milagres. Milagres. Quando eu estava indo para o CTMDT, para o seminário, aconteceu uma situação muito interessante comigo. Deus tinha me dado uma profunda convicção de que eu ia para o seminário. E ninguém me entendia. Era impossível que eu fosse para o seminário. Porque Deus falou, você vai para o seminário esse ano. Só que as aulas já tinham começado e já não tinha mais processo seletivo. Imagina que Deus fala assim para você, você vai entrar no curso de medicina agora esse ano. Só que já não tem mais vestibular, não tem Enem, não tem mais como. Não tem como você entrar. Mas Deus me deu essa convicção que eu ia para o CTM, que eu ia para o curso de missões. Só que eu fiquei meio relutando com isso. E a minha irmã trabalhava na mesma organização do seminário, e ela falou assim para mim, Yuri, você não quer que eu tente conversar com alguém, perguntar se tem um jeito que você pode entrar, ou se eles podem dar a vaga para você? Aí eu falei, não fala com ninguém, se Deus falou que vai acontecer, Ele vai fazer a vaga chegar até mim, e eu só vou para lá, se eu tiver certeza que é Deus que está me levando, que não sou eu que estou forçando nada, então não fala com ninguém. A gente tinha voltado da Angola recentemente, estávamos na Igreja Batista da Lagoinha, quando nós subimos para apresentar a viagem missionária lá na frente, eu desci das escadas, depois que a gente terminou, e eu estava indo sentar no meu lugar, e eu tinha essa palavra no meu coração, só que ninguém sabia. Eu estou indo, uma mulher se levanta e me segura pelo braço, aí ela fala assim, você vai para o CTMDT esse ano. Aí eu falei, amém, eu creio, né? Só não sei como, mas eu creio. Aí eu falei, meu Deus do céu, aí eu sentei, aí eu falei para minha irmã, Aline, quem que é aquela menina lá, aquela mulher? Aí ela falou assim, ela é a diretora do curso de missões, que era o curso que eu queria fazer. Aí eu falei, Aline, não acredito, você contou, não era para você contar. Ela falou, Yuri, eu não falei nada para ninguém, eu nem sei como que ela sabe quem é você. Eu falei, meu Deus, e agora? Na hora que acabou o culto, ela chega para mim e fala assim, quando você estava lá na frente, Deus me mostrou você e falou o seguinte, eu chamei esse menino para o CTM, ele só precisa da vaga, vai lá e oferece a vaga para ele. Foi assim. No dia seguinte, eu voltei para Campo Grande para fazer minha mala e voltar para lá. Porque quando Deus abre os céus, Ele faz milagres. Eu não sei que tipo de milagre você precisa, mas eu não quero que você seja como aquele capitão que não creu. Imagina, isso jamais vai acontecer. Vai acontecer sim, se Deus quiser, Ele abre os céus, e Ele transforma 4 leprosos em um exército poderoso. O nosso Deus, quando abre os céus, faz isso. Ele abre os céus e faz milagres. Um outro texto que diz o que acontece quando Deus abre os céus, está lá em Salmos 78, versículo 23 e 24, que diz assim,
ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas do céu, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera o trigo do céu. Esse texto está falando de provisão, está falando do povo que estava no deserto, caminhando por 40 anos, mais de 1 milhão de pessoas aproximadamente, e Deus abria os céus todos os dias e dava para eles maná, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado não, então na sexta eles tinham que colher o dobro, eles colhiam para sexta e para sábado, e domingo eles colhiam de novo, todo dia eles tinham que colher, eles não podiam colher para a semana, se eles colhessem o de terça na segunda também, tipo assim, vou guardar um pouquinho mais para amanhã, vai que não chove amanhã o maná, então vou guardar um pouquinho mais. No dia seguinte apodrecia. Então você tinha que comer maná todo dia, 40 anos, colher todo dia. Eu acho que o pastor Jeremias que fala, né, que acho que o livro mais famoso nessa época lá, era o da mulher de Moisés, né, 40 modos de fazer o seu maná. Tipo, porque era a única coisa que tinha. Mas Deus, quando abre os céus, Ele manda provisão. Quando Deus abre os céus, Ele provê para nós, para a nossa família, para a igreja. Deus é um Deus de milagres e é Ele quem continua mantendo a nossa vida. Eu vejo gente que é tão negativa, olha para o cenário econômico e tal, e fala, tá tudo ruim, vai ficar ruim, segunda-feira, não sei quem que não gosta de segunda-feira. Tem um monte de gente que não gosta de segunda-feira, né? Segunda-feira, vamos pegar todo mundo que não gosta de segunda-feira e vamos orar para Deus te levar no domingo, para a glória, entendeu? Aí você morre no domingo, você não precisa passar por mais nenhuma segunda-feira, já que você não gosta de segunda-feira. Deus é o Deus que provê na segunda-feira bênção, assim como todos os outros dias. Na segunda-feira pode ser o dia que você vai encontrar o seu amado ou a sua amada e vai desencalhar, meu irmão. Na segunda-feira pode ser o dia que você vai receber a resposta de uma entrevista de emprego que você fez. Na segunda-feira pode ser o dia que você vai ganhar uma promoção no trabalho. Segunda-feira é dia de bênção, segunda-feira é dia de adorar a Deus, segunda-feira é dia de colher maná. Você precisa entender que existem céus abertos sobre você e Deus provê a você constantemente. Às vezes você está lutando na questão profissional, né, tentando arranjar um lugar ao sol, estudando, se desenrolando, procurando emprego. Meu irmão, eu quero te convidar a você ter fé, exercer fé todo dia, que neste dia o Senhor me dá a porção para viver esse dia, e amanhã o Senhor vai ser fiel, e na quarta vai ter maná, e na quinta vai ter maná, e na sexta vai ter maná, e vai ser assim para sempre, porque Deus abre os céus para prover para mim. Amém? Malaquias 3 diz, tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Meu irmão, esse texto de Malaquias 3, ele é tão real quanto eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é tão verdadeiro quanto o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi Jesus que falou. Se nós somos fiéis nos nossos dízimos, ofertas, nos nossos compromissos a Deus, Ele abre as janelas do céu sobre nós. Muitas vezes a pessoa não dá, não oferta, não contribui porque ela não pode. Mas muitas vezes ela não pode justamente porque ela não contribui. Eu já vivi milagres nessa área, gente. Você olha para mim, você vê um cara que eu já passei por cada situação financeira. Eu conto isso para o pessoal que está querendo casar. Quando eu pedi a Carol em casamento, eu tinha R$1.200 na conta, que foi o que eu vendi para comprar aliança. Não tinha mais nada. A esperança, a única projeção de futuro que eu tinha era ganhar R$500 e ela mais 500, e aí a gente ia, sei lá, passar fome junto, entendeu? Quebrado, mas era fiel a Deus, honrava o Senhor, levava a palavra de Deus a sério. Eu me lembro de um dia, que eu estava eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Aí eu fiz uma viagem, e eu comprei um iPod. O povo mais novo nem sabe o que é iPod. É um antes do iPad, era pequenininho, tocava música. Era um negócio, um tijolinho assim. E aí eu comprei um iPod
com o dinheiro que eu tinha ganhado. Aí fiquei todo feliz. Aí uma amiga olhou para mim e falou assim, posso comprar teu iPod? Você me vende? Estava novinho. Aí eu falei, lógico, tá na hora, né? Aí já vendi, né? Eu tinha comprado fora, então eu tinha comprado mais barato, aí vendi para ela. Aí tinha um amigo que estava no exterior, falei, cara, você compra um iPod novo para mim, que eu vendi o meu, e aí vai sobrar um dinheirinho e tal. Aí comprei o segundo iPod. Quando chegou o segundo iPod, a mesma menina falou assim, gostei tanto daquele iPod que eu comprei de você, que eu quero comprar um para minha mãe. Você me vende o segundo? Eu falei, vendo. Aí quase que eu virei um comerciante de iPod, né? Quase que eu liguei para ela, pô, bicho, me contrata, eu não sou nem funcionário de você, já vendi 2. Eu sei que desse dinheirinho aí, eu fui fazendo uma reserva e aí eu queria comprar um computador. Aí eu juntei uma grana, traduzia bastante artigo científico para o pessoal da faculdade, que na faculdade sabe como é que é isso. E aí guardei uma graninha, e aí tinha uns amigos que vinham dos Estados Unidos, aí eu pedi para eles trazerem, uns americanos, eu ia servir de tradutor para eles. Aí eu escrevi para eles, falei assim, olha, vocês podem trazer um computador assim e tal, estou precisando comprar. Era o computador dos meus sonhos, e o dinheiro estava todo guardado. Aí, eles falaram que iam comprar e tudo bem. Aí um dia eu saí, foi o primeiro dia, gente, que eu fui pagar minha mensalidade quase inteira da faculdade, porque eu tinha perdido a bolsa. Eu fui bolsista 3 anos, que eu jogava basquete para a faculdade, e aí eu não podia mais treinar e perdi a bolsa. Aí eu fui, sabe, com aquela dor no coração para pagar o boleto. E aí quando eu cheguei lá para pagar, eu vi o valor errado, o valor ainda com bolsa, né? Menor. Aí eu fui na secretaria e falei, acho que vocês imprimiram o errado, porque eu já não tenho mais a bolsa. Aí eles falaram, não, a bolsa ainda funciona para esse mês. Você só vai pagar o inteiro no outro mês. Glória a Deus, aleluia, né? Sempre que a gente recebe uma notícia dessa, eu estou aqui com a carteira cheia para pagar a mensalidade, e agora não vou precisar pagar nada, né? Você já fica, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Eita glória. Aí, naquele dia eu dei a bobeira. Vim no culto. Ai, mano, eu estou adorando a Deus, aquela alegria, estou rico. E aí, o Espírito Santo dá aquele toque. Eu ouvi uma palavra de uma pessoa abençoada, de quem eu queria, a quem eu queria abençoar. Aí eu olhei, falei, bom, eu já não contava com esse dinheiro mais, né? Eu já não ia estar com ele no fim do dia, então vou semear no reino também. Ninguém vai tirar a minha bênção. Fui lá e dei tudo que eu ia dar na mensalidade. Pá! Dei de oferta. Saí alegre, feliz. Um mês depois, chegam os meus amigos dos Estados Unidos com o computador que eu queria. Falei, uau, que legal. Era um Sony Vaio. Um laptop desse tamanho assim. E aí eu falei para eles, olha, muito obrigado, vocês trouxeram, agora eu vou pagar vocês, porque eu tinha esse dinheiro, estava guardado o dinheiro do computador, né? Agora eu vou dar para vocês. Aí esses meus amigos falaram assim, não, nós sentimos de Deus de te dar esse computador, então você guarda o dinheiro que você juntou e fica com o computador, você fica com o dinheiro e com o computador. Quando os céus se abrem, Deus provê. Deus provê, seja fiel nos teus compromissos, nos teus dízimos, nas suas ofertas, e faça a prova do Senhor se Ele não vai abrir o céu sobre você. O nosso Deus é um Deus de provisão. Uma outra situação que aconteceu, e a gente já está encerrando, foi lá no Nepal. A gente estava andando na fronteira com a Índia uma vez, e a gente tinha feito uma viagem longa, a gente tinha passado por várias cidades, passamos por acho que 4 ou 5 cidades. Na última cidade que a gente estava, a gente já ia voltar para a nossa casa, então a gente estava sem grana, porque a gente já tinha passado por vários lugares, já tinha ficado muito tempo fora de casa. A gente só tinha o dinheiro quase que da passagem para voltar. E a gente estava andando na rua, e a gente viu um cara sentado debaixo de uma árvore. Um mendigo, semi-morto, lá, parado. E aí um amigo meu, da nossa equipe, né, o Ramon, falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa por aquele cara. Vamos comprar alguma coisa para ele comer. Aí a gente entrou na venda, compramos uns biscoitos, um suco, e fomos levar para ele debaixo da árvore. Quando nós chegamos lá, nós vimos que ele realmente estava quase morrendo.
Ele tinha sido deixado ali para morrer. Os pés dele estavam cheios de bichos, de vermes já, como um corpo em putrefação. Os 2 pés, você via os ossos através. E aquele cheiro de carne putrefada e aquelas moscas, sabe, todas dentro da ferida, coisa horrível. E a gente ficou olhando aquela situação e a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Quanto que você tem? Quanto você tem? Quanto você tem? Cara, só tem... Não tem mais nada, já acabou o dinheiro. Não, vamos juntar o que a gente tem e não importa como que a gente vai voltar para casa. A gente vai levar esse cara para um hospital. Fomos numa farmácia, compramos soro fisiológico, compramos alguns medicamentos, algumas ataduras, compramos um lençol e em praça pública a gente começou a lavar. Primeiro tiramos aquela roupa dele já toda suja, toda fétida, cobrimos ele com lençol e começamos a lavar as feridas dele em praça pública. Uma multidão ficou ao nosso redor. Algumas pessoas choravam de ver a gente fazendo aquilo ali, nós que éramos estrangeiros. Algumas pessoas nos criticavam, nos xingavam, porque a gente não devia estar tocando nele, porque ele era de uma casta muito baixa. E no hinduísmo existe o karma. Se ele está sofrendo, é porque isso faz parte do processo de evolução dele. Então você não pode tirar ele do sofrimento, porque senão ele não reencarna melhor. Então, tinha gente que não entendia o que a gente estava fazendo, mas a gente deu um jeito de levar ele para o hospital. Demos o que a gente tinha. Temos um jeito de voltar para casa depois. Primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou na nossa casa foi fazer um vídeo. E mandar para o Brasil e mandar para os nossos amigos, dizendo, ajudem a gente, porque a gente colocou um cara no hospital, ele vai fazer um monte de cirurgia e a gente já não tem mais dinheiro para pagar. Tudo que a gente tinha, a gente já deu. E mandamos esse vídeo, ele veio aqui para a igreja. Algum de vocês estava aqui nessa época, chegou a ver esse vídeo? Ele está no YouTube até hoje, chama Restauração em Butual. Depois o culto de sábado vai buscar lá e vai colocar para você assistir. Eu ainda tinha cabelo. Isso foi 2011. Gente, para encurtar a história, o mundo se compadeceu daquele homem. O mundo todo. Começou a chegar a oferta. A gente pediu no vídeo R$1.500, que era o que a gente ia precisar para pagar as cirurgias dele lá. Começou a chegar a oferta da Alemanha, a oferta da Suíça, começou a chegar a oferta do Brasil, começou a chegar a oferta de tudo quanto é canto. De repente, teve uma igreja que mandou para nós R$10.000, fora todas as outras ofertas. A gente já não sabia o que fazer. É exatamente o que o texto diz, né? Você vai receber tanta bênção que você não vai ter onde guardar. A gente não sabia mais o que fazer. A gente começou a ligar para as pessoas e falou assim, ó, você não quer ofertar em outro projeto? Porque a gente já, assim, o nosso orçamento já está cumprido e tal. E aí Deus nos deu uma outra ideia, a gente falou com as pessoas, a gente não só pagou as cirurgias daquele cara, ele ficou bem, ele aceitou Jesus, ele foi discipulado pelo pastor, nós demos 6 meses de curso profissionalizante para ele, pagamos um curso para ele aprender a mexer com o computador, compramos um computador para ele, ele saiu de lá trabalhando, meus irmãos, crente no Senhor Jesus, trabalhando. Quando Deus abre os céus, Ele derrama o recurso, Ele derrama a provisão. Seja fiel a Deus, com seus recursos você vai ver se Ele não faz. Em último lugar, o texto em que você abriu, Lucas 3, 21 a 23. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então veio uma voz do céu que disse, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Jesus começou o ministério dele quando os céus se abriram e o Espírito Santo veio sobre ele. Quando os céus se abrem, Deus derrama o seu Espírito. Deus abre os céus para tratar com o pecado, para derramar correção. Deus abre os céus para fazer milagres. Deus abre os céus para mandar recursos. E Deus abre o céu para nos encher com o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. Ele aguardou, ele esperou. E eu imagino que se Jesus fosse como eu, ele ia estar assim, cara, e aí, quando que vai começar? E agora? Quando que vai ser a hora? Até quando eu vou ficar aqui na carpintaria? Mas Jesus aguardou, ele foi obediente a Deus. Ele foi obediente ao Pai. Quando ele se batizou, os céus se abriram e o Espírito Santo o cobriu. E quando o Espírito Santo o cobriu, ele estava pronto para o ministério. Você não está pronto para o ministério enquanto você não for cheio do Espírito Santo.
Você precisa que o céu se abra para você, para que você faça alguma coisa de relevante para o Senhor. Às vezes você fala assim, puxa vida, mas eu já estou numa fase da minha vida que eu já perdi tantas oportunidades. Não interessa, Jesus fez em 3 anos aquilo que outras pessoas não fariam em 300, porque Ele fez cheio do Espírito Santo. E não é interessante como que Ele falou para os apóstolos a mesma coisa que aconteceu com Ele? Ele aguardou até que o Espírito Santo viesse sobre Ele, então Ele começou o ministério. Jesus falou para os apóstolos, aguardem em Jerusalém e esperem até que vocês sejam revestidos de poder do alto, então vocês serão minhas testemunhas. Se você quer fazer coisas grandes para Deus, eu quero dizer alguma coisa para você. Os céus estão abertos e você pode ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo para fazer ministério, como Jesus fez. E a mesma unção que estava sobre Jesus, estará sobre você. E você fará prodígios em nome de Jesus. O mesmo Espírito, a mesma atmosfera que entrava num lugar quando Jesus entrava, é a atmosfera que entra com você quando você entra em algum lugar. A mesma unção que Jesus tinha quando impõe as mãos sobre os enfermos, é a mesma unção que você tem quando você coloca as suas mãos pelos enfermos. Você deve crer nisso, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de céus abertos, a gente não fala que Deus vai abrir os céus como se eles ainda estivessem fechados. Em Mateus 27, 50 e 54, nós lemos quando os céus foram abertos pela última vez e da vez definitiva. Jesus na cruz, depois de ter bradado novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, entraram na cidade e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo que tinha acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Nós lemos que o véu se rasgou de alto a baixo, mas o que se rasgou na verdade foi os céus. Pela última vez, a presença de Deus vazou. Jesus reconectou aquilo que Adão tinha desconectado, e por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, este espaço é de novo o espaço de Deus, e Ele pode realizar agora, como é no céu, a sua vontade também aqui na terra. Você precisa entender que você não precisa de que Deus abra o céu sobre você, você só precisa acreditar e se mover debaixo da convicção de que os céus já estão abertos. Ninguém pode fechá-los novamente. Ninguém pode fechá-los novamente. Lembra da oração de Isaías? Se o Senhor rompesse os céus e descesse, os montes tremeriam? Não foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus morreu? O véu se rasgou e as rochas se partiram. Uau! Os céus estão abertos. Creia nisso. Deus vai derramar sobre você correção. Deus vai tratar do teu pecado. Deus vai derramar sobre você milagres e vai fazer coisas inéditas. Ele vai derramar sobre você provisão, mas melhor do que tudo isso, Ele vai te encher do Espírito Santo dele para você fazer grandes coisas para Deus. Amém? Você crê nisso? Quando eu acordo, meu irmão, eu entendi que os céus estão abertos. Por isso que eu estou falando que nesses últimos 6 meses isso tem me possuído. Porque quando eu acordo, não me interessa que dia é, não me interessa a notícia que eu recebi no dia anterior, não interessa o saldo da minha conta, não interessa se está sol ou se está chuva. A única coisa que me interessa é: o Senhor Jesus continua fiel. Se Ele continua fiel, os céus continuam abertos, e eu vou caminhar em fé em tudo aquilo que já é a minha herança em Deus, porque os céus estão abertos sobre mim. Eu vou viver o melhor dessa terra, não importa o que o mundo diga, não importa as minhas limitações, não importa as limitações do lugar onde eu estou.
E não importa as limitações que você tem, os céus, aprenda isso, meu irmão, pega essa boa notícia, os céus já estão abertos, o perdão já é teu, a bênção já é sua, a alegria já está guardada para você, a esperança Deus está guardando, já é tudo seu, é a herança da cruz. Os céus já estão abertos, mas eu quero ver uma geração que acredita nisso. Eu sonho em ver uma geração que acredita que os céus estão abertos, e que se os céus estão abertos, tudo é possível. Não me interessa o que me foi dito no jornal ontem. O que me interessa é: o justo viverá pela fé. É isso que me interessa, porque o meu Senhor é quem reina sobre o mundo, e os céus estão abertos sobre mim. Onde eu chegar, o céu se abre. Onde eu colocar a mão, prospera. O que eu fizer vai ter a graça de Deus debaixo do seu domínio. Amém? Um avivamento tem fatores divinos e tem fatores humanos. Quais são os fatores humanos de quando os céus se abriram para Noé? Obediência e santificação. Noé obedeceu à risca o que Deus tinha mandado ele fazer, e ele se separou para fazer aquilo. Faz uma faxina na sua vida essa semana. Esse é o fator divino, isso é o que te compete. Faz uma faxina na sua semana. Faz uma faxina na sua vida essa semana. Pede perdão para quem você precisa pedir perdão essa semana. Vamos recomeçar. Vamos deixar as coisas para trás. Vamos parar aqueles relacionamentos errados. Vamos deixar aquelas conversas erradas. Você que tem lutado com pornografia na internet, vamos recomeçar. Vamos pedir ajuda para alguém. Vamos confessar esse pecado. Vamos trazer à tona. Você que fica mandando nude, você que fica conversando com 5 pessoas ao mesmo tempo, você que está num relacionamento que não agrada a Deus, vem para o culto, vai para o motel, vem para o culto, vai para o motel. Vamos nos santificar. Esse é o fator humano. É isso que acontece quando o céu se abre. Deus começa a nos dar convicção de pecado. A gente precisa falar: eu não quero mais, eu não aceito mais isso na minha vida. Obediência e santificação. Fator humano que nós vemos naqueles 4 leprosos: coragem e bondade. Quando a gente entende que os céus estão abertos, nós somos corajosos. Nós não caminhamos por vista, nós caminhamos debaixo de coragem. Porque quando eu colocar o meu pé, o que o diabo vai ouvir não é o som do meu passo, é o som dos anjos que estão comigo. Quando eu começar a me mover, eu sei que os céus se moverão comigo, porque Deus já me deu uma palavra, que por onde eu for, os sinais me seguirão, porque eles seguirão aos que creem. E eu creio. Eu imponho as mãos e eu oro. Os céus estão abertos, eu preciso ser corajoso. Eu não posso parar com as limitações. Eu não posso deixar minha visão ser limitada. Eu preciso de coragem, eu preciso de bondade. Porque aqueles leprosos, eles repartiram aquilo que eles ganharam. Você precisa repartir daquilo que Deus está te dando. Você precisa abençoar outras pessoas. Você precisa ministrar a outras pessoas. Faz algo inédito. Separa uma pessoa que você ama muito e dá um presente para ela essa semana, inesperado, sem aniversário, sem nada. Abençoa alguém. Liga para alguém e fala: eu estou te ligando para te dizer que eu te amo, você é uma bênção. Abençoa alguém com aquilo que Deus está te dando. Chama alguém, paga o almoço dela, paga o almoço da pessoa. Quando você for abastecer o carro, deixa 10 conto com o cara lá. Se estiver muito abençoado, você deixa 50. Aí você está cheio do Espírito Santo mesmo. Mas abençoa alguém. Quando o céu se abre, a gente é bondoso. A gente distribui aquilo que Deus nos dá. Fator humano. Fé. Deus vai renovar o favor dele sobre nós. A fé ativa os milagres na nossa vida. E em último lugar, ore bastante. Busque a face do Senhor. Ande nos seus caminhos. Vai ler a Bíblia. Vai conversar com gente que vai aumentar a tua fé. Vai ouvir palavras de gente que vai aumentar a tua fé. Para de ouvir ladainha. Para de ouvir conversa mole. Vai andar com gente que está rompendo. Vai pedir conselho para gente que está rompendo.
mas invista na sua vida de oração, na sua vida espiritual. A Bíblia diz, o texto que nós lemos, que quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Vamos orar. Vamos começar uma campanha de 21 dias de jejum e oração. Quem entra comigo? Quem entra comigo? Vamos orar. Vamos pedir: Senhor, eu quero caminhar na dimensão dos céus abertos. Eu quero caminhar debaixo de renovação. Eu quero caminhar debaixo de provisão. Eu quero caminhar debaixo de milagre. Eu quero caminhar debaixo de alegria. Eu quero caminhar debaixo de testemunhos do Teu Espírito Santo. Eu quero ser renovado dos meus dons. Eu quero orar pelos enfermos. Eu quero viver uma nova história. Amém? Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, e nós vamos orar por isso. Nós vamos pedir: Senhor Jesus, ensina-nos a caminhar, crendo que os céus já se abriram. Os céus estão abertos. Os céus não apenas se abriram, mas os céus vieram à terra. Os céus se abriram e o Verbo se fez carne. Os céus se abriram e o poder de Deus eliminou toda a separação entre os homens de Deus. Os pecados foram perdoados, os mortos ressuscitaram. Os céus estão abertos sobre você, meu irmão. Os céus estão abertos sobre você, minha irmã. Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por essa palavra, Senhor. E nós queremos continuar declarando, ó Pai, que essa é a vontade do nosso coração. Esse é o anseio da nossa alma. Caminharmos em um novo tempo, debaixo de céus abertos, onde a Tua provisão é real, onde os Teus milagres são reais, onde a Tua fidelidade é real, onde a santificação é real. Deus, esse é o Teu sonho para essa igreja. É o Teu sonho para essa geração que está diante de mim. E eu quero, Senhor, dizer mais uma vez: eu entrego a minha vida para que essa geração viva debaixo de céus abertos, para que essa geração seja corajosa, ousada, testemunhe da Tua graça, testemunhe do Teu poder. Que essa geração viva mais do que todas as outras gerações dessa igreja já viveram no seu tempo de vida, Senhor. Que eles orem como quem crê, que eles andem como quem crê, que eles perdoem como quem crê, que eles se santifiquem como quem crê. E por causa dessa fé, ó Deus, eu sei, eles verão os céus abertos sobre eles. Deus, nós oramos, te pedimos, clamamos isso, fazemos isso no nome mais doce, no nome daquele que é fiel, daquele que rasgou o véu de céu abaixo e rasgou os céus para sempre. Oramos em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Transborda Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Nesse lugar, transbordar Seu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos Levante sua mão onde você está. Levante sua mão. Diga: eu creio que os céus estão abertos sobre a minha vida. Eu creio que a minha herança, a santidade, a provisão, a fé, os milagres e o Espírito Santo. E eu viverei para ver a minha vida ser invadida pela atmosfera dos céus. Eu oro e declaro com fé o nome de Jesus. Amém.
Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Existem muitas coisas que estão prestes a acontecer, meu irmão. Eu quero que você estimule o seu coração e as suas expectativas, eleve as suas expectativas para aquilo que Deus vai falar com você essa semana. Quero que você se prepare para como Deus vai chacoalhar você durante esse mês. Eu quero que você faça uma prova com Deus, de que se isso tudo que eu falei aqui, que a palavra diz, é verdade, então, em nome de Jesus, você vai viver cada uma dessas promessas, amém? Quero te abençoar para que você tenha uma semana assim, cheia de vitórias e da presença de Deus. Agradecer a cada um mais uma vez. Sábado que vem nós vamos ter um outro encontro imperdível. Mas é o que eu sempre digo, você não vai esperar sábado que vem, vai? Você vai encontrar o Espírito Santo hoje já. E amanhã, e depois. Alinha a tua vida, meu irmão. Os céus estão abertos sobre você. Agora você vai dar um abraço na pessoa que está do seu lado, mas aquele abraço de céu aberto. É só o céu que está aberto, mas o seu abraço está fechado. Aperta ela. Céus estão abertos. Esse é o abraço de Deus para você. Amém? Que Deus abençoe você. Vai na graça, vai na paz. Tenha uma semana cheia do Espírito Santo. E até sábado que vem. Penso em tua bondade, meu coração se encanta. E como posso agradecer-te por tudo que fizeste, e o teu constante amor faz meu coração cantar. Oh, tu me fazes voltar a viver. Oh, tu me fazes voltar a viver. Oh, esse é o momento em que tudo transformas. Em ti eu sou livre. Te louvo. Cantemos todos juntos e vamos celebrar. Teu nome exaltaremos e não vamos parar. E o teu constante amor faz meu coração cantar. Oh, me fazes voltar a viver. Oh, tu me fazes voltar a viver. Oh, esse é o momento em que tu